Nos próximos capítulos da novela Contigo Sim, bebê de Ângela nasce e assusta todos. Leonardo e Álvaro se enfrentam. Mirtes tem plano secreto para destruir Leonardo e bota em prática com a Salma. Eita, que vem moído por aí, hein? E eu não quero perder nem um único minuto desse momento eletrizante de Contigo Sim. Com uma nota de 0 a 10, que nota de satisfação você dá para a novela Contigo Sim? Deixem sua opinião e não se esquece de clicar aqui no gostei desse vídeo e de nos contar de onde você está nos acompanhando. Deus está vendo, hein? Você assistir o vídeo sem interagir? Dá uma ajudinha aí e deixa pelo menos um oi nos comentários. Agora, simbora pro capítulo da novela Contigo Sim. E vamos agora reviver e viver novas emoções que ainda vai ao ar em Contigo Sim. Vamos começar aqui diretamente do Hospital Vegas. Bom, agora nesse momento, quem está aqui é a Salma, junto com o Leonardo, para saber então o sexo do bebê. A médica está lá, mal sabe ela de toda a história desses dois. E então começa a fazer então a ultrassom, para saberem então. Leonardo está bem ansioso para saber. Aí então a médica começa então a aplicar o gel sobre a barriga de Salma. Eles começam então a ver então o bebê e começa a mostrar então o corpinho da criança, onde está o coração e etc. Daí então o médico olhando o Leonardo, né, e fala que está tudo perfeito. Daí, por último, ela começa então a dizer se será menina ou menino. A Salma está totalmente feliz então por esse momento. Leonardo também. Pena que não é a Ângela que está ali para fazer então a felicidade completa. Aí então a Salma pergunta então se será menina ou menino. E então a médica pergunta se realmente eles querem saber agora. Aí ela diz muito bem, vou contar agora. E ela dá então a grande revelação que então terá então uma menina. A Salma é quem fica totalmente feliz falando: "Não, meu amor, vamos ter uma menina". Leonardo coloca uma cara tão feliz e depois uma cara de que tipo, o que é que eu vou fazer? Isso porque é a Salma que está ali. Agora vamos para o momento mais tenso desse capítulo, que é o julgamento então de Adela. Adela está detida. Aí então o juiz chega para fazer então a sentença. Ele então fala que está lá para começar então a sentença então de Adela sobre então o crime que ela cometeu então no passado. Então, ele fala então sobre os crimes que ela cometeu e o que foi que aconteceu para que ela pudesse estar lá. Então, ele começa a ditar tudo e a Adela, gente, dá pra ver que ela está bem assustada. Ângela está tendo então total apoio então do Geraldo, que está por lá. Daí, então, eles acabam então que condenando então a Adela, que grita que é inocente. Aí, então, a Nancy, que está lá, fica pasma. O juiz pede então calma para que ele possa então terminar a sentença. Daí ele fala então as coisas que aconteceu e a Adela se nega o tempo todo dizendo que ela é inocente. E então é dado 32 anos de prisão então para a Adela, que fica em total desespero gritando. Daí então o juiz encerra então a sessão e então vai-se embora. O Geraldo promete então a Adela durante aquela gritaria toda que ele vai fazer de tudo para tirá-la então dali. A Nancy fica em choque, a Ângela só chora e claro, com toda a razão. E então a Ângela fica falando: "Minha mãe é inocente". Geraldo então consola a Ângela. Ainda no hospital, Samantha está então eufórica de raiva por causa dos seus comentários negativos que ela está recebendo sobre seus atendimentos lá no hospital. O Oscar chega bem na hora e leva então toda a culpa por aquilo. A Samantha pergunta por que o Oscar não está se movimentando então para fazer com que ela tenha então boas notas, boas estrelinhas, boa recomendação então no hospital. O Oscar diz que está tentando de tudo então, mas que com todo o respeito ele está então assumindo todas as mensagens que está aparecendo por lá e lendo então os comentários e fazendo com que fiquem os melhores. Então, se ela está revoltada com as mensagens que está recebendo sobre os atendimentos dela, bom, saiba que os piores ele mesmo já conseguiu então apagar. Isso porque lá no hospital eles recebem uma nota de atendimento. Acredito que até hoje em dia, quando a gente liga para algum local, né, talvez uma farmácia, eles sempre pedem então para dar uma nota sobre satisfação do atendimento. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo então aqui com a Samantha, e o Oscar está tentando ajudar nisso nela. Mas o que custaria, né, gente, ela poder fazer o seu trabalho melhor para poder então receber boas recomendações. Só que com a Samantha isso é impossível.
A Samantha, então, com muita raiva, diz para o Oscar que ela lhe paga para que ele faça seu trabalho rápido e não para que ele vá resolvendo as coisas pouco a pouco. Se fosse para fazer pouco a pouco, ela mesma resolveria tudo. Então, pede para que o Oscar tome uma atitude rápida, urgente, imediatamente. Ainda falando sobre a dela, a Nancy então informa para o Geraldo e para a Angela que ela vai entrar então com uma ação para revogar então o que foi que acontecido. Daí então o Geraldo diz que é bom isso para que assim eles consigam conseguir mais tempo para conseguir juntar provas de que a dela é inocente. Com tantas fortes emoções, aí então a Angela sente uma dor. Ela está grávida no seu último mês de gestação. Enquanto eles conversam sobre a dela, a Angela então segura forte então o Geraldo. Nesse momento então escutamos barulhos de água. É então a bolsa de Angela que estourou. Aí então o Geraldo pede para que a Angela seja firme e aguente forte, porque sua bolsa estourou e o bebê está a caminho. E pede então para que tenha calma. Nesse momento o Geraldo então pede para que a Nancy ligue então imediatamente para o hospital. Sorte de Angela que isso tudo está acontecendo perto de um grande profissional, que é o Geraldo. Aí, então, a Angela começa, então, a querer apagar, sabe? Querer desmaiar. E o Geraldo fica falando no ouvido dela: filha, por favor, seja forte, não feche os olhos, fique aqui. A Nancy, gente, fica toda preocupada, ligando, então, para uma ambulância. E, então, ela informa a localização onde está, enquanto a Angela começa a ter, então, contrações. Aí, o Geraldo, então, fala para a Nancy para ir rápido, porque a Angela começou a ter contrações frequentes. E pergunta o que está acontecendo. Aí a Nancy fala que está tentando, mas o telefone do hospital está ocupado. Será que ela vai dar à luz ali mesmo no meio da rua? Angela então conta que não está se sentindo bem. Aí então Geraldo fala que sabe muito bem e que os batimentos cardíacos dela também está começando a sair do ritmo e pede então para que fique calma. Então ele fica falando com ela para que ela não feche os olhos e pede para que a Angela fique de olhos abertos e que fique falando com ele. Geraldo então vai tentar ligar para a emergência ou preparar o parto ali mesmo e então pede então para a Nancy segurar a cabeça dela. Ele então levanta os pés de Angela para cima para dar mais conforto e então a Nancy fica dando palavras de conforto a ela. A médica de Salma então pede para que a Salma cuide-se e que continue com sua alimentação à risca para que tudo ocorra bem no parto. Nesse momento, a enfermeira começa a gritar, então dizer que tem uma paciente com eclâmpsia e então pede para que a médica vá lá urgente, pois agora o caso é importante. Nisso, eles se saem e fica então Leonardo com a Salma naquela sala. O telefone de Leonardo começa então a tocar. Aí quando ele vê, é o telefone então da médica. Quando ele olha, é então do Geraldo. Daí ele nota que é Geraldo, aí então ele fala, nossa, é o Geraldo. Aí a Salma fala, você vai atender? Questiona ela. Aí então Leonardo diz que deveria atender, porque o Geraldo nunca liga para um dos médicos, a não ser que seja algo muito urgente. Como a doutora acabou de sair para atender uma paciente que está em um estado urgente, então o Leonardo atendeu o telefone. Quando o Leonardo atende, o Geraldo até se espanta. Leonardo, cadê a doutora? Aí então ele fala que a médica acabou de sair então para uma urgência e que ele estava então perto do celular dela e atendeu e pergunta o que está acontecendo. Aí então ele fala, estou te escutando angustiado. Geraldo, no primeiro momento, não quer contar o que está acontecendo, até porque se trata de Angela, mas não tem outro jeito, né? O único contato que realmente atendeu diante daquela urgência, então ele conta que está com Angela na saída do fórum e que a bolsa dela estourou e que agora ela está entrando então em estado de parto. Daí, então, ele se preocupa e a ambulância já chamaram e, então, o Geraldo informa o que aconteceu. Aí, então, ele fala que todos os ginecologistas estão ocupados, mas que ele vai de imediato para lá agora mesmo. Fala ele até parecendo ser o pai da criança. Salma não entende nada e, então, fica calma ali, né? Porque ela não sabe que se trata, então, da Angela. Então, o Leonardo fala que precisa sair agora e pede para que ela se vista sozinha e que vá para casa com cuidado. Salma quer saber o que foi que aconteceu. E então, ele fala que a Angela estava saindo agora do fórum por causa da audiência de sua mãe e entrou em trabalho de parto. E ele precisa ir para lá agora porque parece que o caso é urgente. Quando o Leonardo se vai, Salma fica com cara de poucos amigos. De volta a Angela e todo aquele caos.
O trânsito está lotado, não tem como a ambulância passar por ali. Só que o Leonardo já chegou, o que tranquiliza um pouco o coração então da mocinha. Geraldo está por lá também ajudando. As contrações estão cada vez mais fortes e intensas. Ângela então começa a respirar um pouco mais ofegante e toda suada. Leonardo pede para que ela ainda não empurre a criança. Aí Ângela diz que não tem como evitar. A dor está forte e as contrações estão fazendo com que acabe então fazendo aquele movimento de empurrar. E pede então para que ela tenha calma, porque breve vão chegar no hospital. Geraldo então começa a preparar todo o equipamento médico ali. Aí então a Ângela diz que vai morrer. Aí o Geraldo pede para que ela fique tranquila, pois ela está com um dos melhores profissionais ao seu lado, que eles vão fazer de tudo para salvar a vida dela e do bebê. Ângela então questiona Geraldo por onde anda então a sua ginecologista, que ficou de fazer o parto. Aí Geraldo diz que ela teve que atender uma outra paciente que estava entre a vida e a morte, o caso era realmente bem necessário que ela fosse, e finalmente ela foi, né? Aí então o Leonardo, que está lá dando toda aquela força e apoio então para a Ângela, nota então que ela está perdendo muito sangue e líquido, um líquido que protege então a criança quando está ainda dentro da bolsinha, dentro da barriga da mãe. E então o desespero fica grande ali, porque agora eles vão ter que fazer o parto ali mesmo. Geraldo sai para olhar como é que está o movimento ali fora, no caso o trânsito na rua, né? Que está um caos, cheio de gente, aquela coisa toda, mesmo com a ambulância gritando a todo vapor. Aí então, quando ela está a sós com o Leonardo, ela fala para ele que não sabe se vai aguentar. Ela sente que a criança vai nascer a qualquer momento e que ela está com muito medo. Então, o Leonardo fala que está lá para poder ajudar então ela e que ela fique tranquila, pois tanto ela quanto o Geraldo está lá. Aí quando o Geraldo volta, gente, ele é todo fofo, sempre chamando então Ângela de filha. Aí fala: filha, o que é que você tem? Fica calma, fala ele então, passando toda aquela segurança então para a Ângela. E diante de todos aqueles gritos então de Ângela, o Leonardo dá a grande notícia então para o vovô Geraldo, que a criança vai nascer ali mesmo. E então, gente, o grande amor da vida de Ângela é quem vai fazer o parto então dela ali no meio da rua, e é um verdadeiro caos. Lá no hospital, o papai corujo Álvaro está todo agoniado, querendo saber o que é que se passa, que eles ainda não chegam. A enfermeira que acabou de atender o telefone, com certeza foi o Geraldo informando alguma coisa, avisa então para o Álvaro que o trânsito está peso, eles não estão conseguindo chegar e aparentemente terão que fazer o parto onde estão, com a ambulância a caminho então do hospital. E então o Álvaro recebe uma das piores notícias de sua vida, quando a enfermeira então fala que o senhor Leonardo, o doutor Leonardo, está lá na ambulância junto com o doutor Geraldo e que precisam fazer o parto por lá mesmo. Aí então o Álvaro fala: não, eu sou o pai, eu não quero que o Leonardo faça então esse parto. Aí a enfermeira fala que não tem outro jeito, é isso ou a Ângela pode até morrer. Aí então a enfermeira fala para o Álvaro ficar calmo, porque se o doutor Geraldo autorizou então o parto lá naquelas situações, é porque a coisa está feia mesmo. Aí então o Álvaro fala: mas ninguém me consultou sobre isso não, eu sou o pai daquela criança e eu não autorizo então o Leonardo fazer o parto. Aí a enfermeira fica lá com os olhos abugalhados, então olhando para o Álvaro, porque ela, tadinha, não tem culpa de nada. Ela apenas passou a informação do Geraldo e do Leonardo para o pai da criança. O Álvaro que fica, gente, histérico. E o parto acontece. Então o Geraldo está lá dando toda a assistência então para a Ângela, que está com muito medo, muito assustada, né? Dando a luz então dentro da ambulância, bem apertadinho ali, toda suada. O Leonardo então vai lá, pega tesouras, pega pinça, pega tudo lá que precisa. E então, gente, ele entrega o recém-nascido nos braços de Ângela. É a emoção tomando conta então de toda a cena. Todo mundo fica chorando, é aquele chororô. O Leonardo, o Geraldo também chora. A Ângela nem se fala, né? Ela parece até uma manteiga derretida, com toda a razão. Daí, então, quando o Leonardo consegue fazer o parto, o Leonardo também nem se fala. É uma cena, gente, pra lá de emocionante.
E o Álvaro, né, perdeu foi tudo. Ele está lá no hospital agoniado porque não está tendo informações. Ele tenta ligar então para o celular de um dos médicos, mas não atende. Então ele decide ir até lá. Aí a enfermeira chama ele e fala: não, seu Álvaro, por favor, não vai. Você pode de repente cruzar o caminho e acabar nem vendo ele, piorar então a situação. Por que você não vai a uma oficina, a algum lugar aqui perto, tomar um café para que você possa esperar? Aí então o Álvaro fala que não há nenhuma única maneira que faça então ele arredar o pé então daquele hospital, porque ele quer ser um dos primeiros a então olhar o seu filho se ele já estiver nascido, ou que ele possa então entrar na hora do parto. Ele é então o pai, o responsável então pela vida de Ângela naquela situação. E então, gente, ele dá um esculacho então na enfermeira novamente, que não tem culpa de nada. E revoltado, o Álvaro então fala que se alguma coisa acontecer a seu filho, o responsável disso tudo será então o Leonardo, que ele vai derrotar a vida daquele sujeito, custe o que custar. Tudo o que ele quer então é ver o seu filho. Gente, ele tá dando um verdadeiro estilique então lá no hospital. E depois de toda essa emoção, o pior acontece então com o bebê de Ângela. Ângela está segurando o seu bebê quando de repente o bebê começa então a dar umas tossezinhas bem bonitinha, né? Mas começa então a tossir. Aí a Ângela então fala: Leonardo. Aí Leonardo fala: o que se passa? Ela fala: meu bebê não está respirando. Geraldo então se preocupa. Daí eles começam então a notar que realmente há algo então de errado com a criança. Leonardo e Geraldo então vão examinar então o bebê e notam que há algo de errado então com a criança. Geraldo acha então que pode ser até algum problema respiratório. Leonardo fica todo preocupado porque o pior pode acontecer. E finalmente, então, Ângela chega ao hospital com todos os cuidados médicos, então, para poder lhe socorrer. Leonardo é quem está na frente, então, levando ela para o centro cirúrgico junto com a criança. Álvaro, que está do lado, então, está só atrapalhando as coisas, perguntando o que ele fazia ali ao lado, então, de Ângela e do bebê. Álvaro, então, está lá dando outro chilique, então. Leonardo pede para que ele cale a boca, pois o momento agora é delicado e eles não podem estar brigando na frente da paciente. E diz que ela precisava, então, ser atendida, então, pela obstétrica, então, do caso que estava para fazer, então, parto, e ela não pôde ir, então, tanto ele quanto o Geraldo estavam juntos para socorrer, então, a vida da Ângela e do bebê. Dário então chega lá no momento e pergunta o que se acontece por ali. Aí então o Leonardo fala que ele não está respirando bem, que pode ser alguma coisa muito séria. Dário diz que a partir dali ele então assume tudo. Pode ser algum problema nos pulmões, pois acabou de nascer, pode ter alguma coisa então a ver com isso. Enquanto isso, então Leonardo entrega o bebê então a Dário, que sai correndo então com um recém-nascido. As enfermeiras e os paramédicos então levam então a Ângela para a sala então de exames para poder verificar como é que ela está. Nisso, o Álvaro vai enchendo o saco dela o caminho todo, fazendo promessas que a gente sabe que ele não vai cumprir. Ângela não consegue dar nenhuma única palavra. Aliás, ela apenas fala: meu filho, por favor, salve meu filho. Geraldo então está no hospital todo nervoso também, pedindo para que mantenha ali informado sobre tudo o que acontecer com Ângela. Geraldo está indo então para a sua sala, quando novamente o Álvaro aparece para encher o saco dos médicos. Ele pergunta se tem alguma notícia de Ângela e de seu bebê. Bom, gente, até que ele está certo, né? Ele é o pai da criança, toda aquela preocupação. Não é porque o cara mentiu a novela toda que agora não vamos sentir pena de uma situação que realmente, de fato, é preocupante. Daí o Geraldo pede então para o Álvaro para ficar então tranquilo, pois qualquer novidade, qualquer informação no caso, eles vão contar então para ele. E que Leonardo e ele fizeram tudo o que tiveram que fazer dentro da ambulância. E que a partir de agora que chegou então no hospital, a equipe médica de cada então setor vai então resolver, seja o pediatra, o obstétrico, enfim. É apenas para ele aguardar então as próximas notícias sobre o estado de Ângela e do bebê. E os ciúmes de Álvaro não tem limite. Ele fala que a única coisa que o Leonardo quer fazer é poder aparecer para a Ângela como então um herói. Aí Geraldo diz que não consegue acreditar que o Álvaro esteja pensando nisso num momento tão delicado quanto esse. E pede então para que o Álvaro pare de estupidez, porque se não fosse o Leonardo, ninguém sabe o que poderia ter acontecido naquele momento, pois o Geraldo estava com a Ângela, ele poderia ter ajudado, mas precisaria de ajuda de um outro profissional. E que o Álvaro deveria estar agradecido pelo que o Leonardo fez então por Ângela e pelo bebê. Geraldo então decide se retirar e deixar o Álvaro então ali com a cara de tacho dele.
Quando então o homem se vai, Álvaro então respira fundo e vê que o Leonardo está conquistando então territórios que não deveria. Salma não foi para casa como Leonardo pediu após a ultrassom. Ela está lá com uma cara xiii. Aí então quando o Leonardo chega já vai falando de Ângela. Ele fala que afortunadamente conseguiram então estabilizar o estado de saúde de Ângela. Aí então a Salma já grita mesmo. O que me importa se a Ângela está bem ou não, ou se seu filho nasceu ou não? O que me importa nesse momento é que você me abandonou na sala de ultrassom com sua filha lá e você foi embora sem nem me dar nenhum tipo de satisfação. Isso sim é o que importa, fala ela então gritando. Leonardo fala então que já havia então terminado então a ultrassom e que ele fez o que deveria ter feito. Ele como médico foi salvar então uma vida. Aí a Salma fala então para ele que tudo o que aconteceu ali naquela manhã ia muito mais além do que apenas uma ultrassom para ele ver o rosto da filha. Era um momento deles dois e foi interrompido por quem? Por Ângela. E é minha filha que importa nesse momento. Aí então o Leonardo fala que ela está falando bobagens, pois o estado de saúde que a Salma está é um estado de saúde legal. Ela está tudo bem. Já a Ângela não estava tudo bem, por isso que ele saiu para socorrer ela. Mas a Salma não se cala e fala que sempre ele encontra então um pretexto para poder estar então ao lado de Ângela, fala então a Salma. Aí então o Leonardo fala que a Salma não tem nenhum tipo de direito de cobrar nada sobre ele, pois ele está fazendo tudo o que é possível para então ter um bom futuro ao lado então da filha deles dois. E diz então que o que está complicando a gravidez dela são esses dramas, são essas acusações, pois isso está fazendo muito mal para ela. Aí então a Salma fala, se você acha que são apenas dramas, todos os meus problemas que eu estou tendo aqui, então é melhor eu seguir minha vida com minha filha longe de você, fala. Então ela já dando sinais de que vai largar então o Leonardo. Ela então sai muito magoada e triste então por ter sido abandonada em plena ultrassom por causa de Leonardo. Quando a Salma sai, então o Leonardo se dá conta que foi uma grande furada, então ele ter saído deixando então a Salma sozinha ali. Porém, gente, é que a gente consegue entender que foi uma emergência. Se não fosse a Ângela, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Só que a Salma não consegue ver assim, até porque ela está então com o Leonardo. Os dois têm uma união ali, eles estão esperando um filho e o Leonardo, todo mundo sabe que ele é caidinho, doido, varrido por a Ângela. Salma está em casa já no seu quarto, refletindo sobre tudo o que aconteceu naquela manhã, que poderia ter sido um momento lindo, mágico entre ela, Leonardo e o bebê, só que não aconteceu isso. Daí a Mir chega então para bajular um pouquinho a sua nora que está grávida, leva um pouquinho de chá para ela. A Salma então agradece os cuidados e então começa a contar o que foi que aconteceu hoje de manhã lá na ultrassom, que hoje ela e o Leonardo foram fazer a ultrassom justamente para saber o sexo do bebê, se era menina ou menino, e foi justamente hoje que aquela mulher decidiu então dar à luz e aquela mulher lá me roubou o Leonardo. Ela sempre consegue conquistar a atenção do Leonardo assim. Aí então a Miss pede então para que ela seja mais astuta em relação a isso, pois senão a Ângela sempre vai sair na frente conquistando então o Leonardo. Ela tem que dar tempo ao tempo e assim ela ver então o que é que vai fazer sem chamar então a atenção. Daí, então, a Miss fala que ela tem um dos bens mais preciosos nesse momento, que é um filho sangue puro, então, do Leonardo, coisa que a Ângela não tem. O que a Ângela tem é um filho de outro e não do Leonardo. Então, a Salma tem um ponto a mais e que ela não deve, então, se preocupar tanto com essa gestação, então, de Ângela. Então, a Mirtz tem a ideia de milhões e convence, então, a Salma a fazer, então, coisas ruins, então. Aí, então, a Salma diz que não está entendendo muito bem o que é que ela deve fazer. Aí a Mirtz diz, olha, a Ângela está grávida, você está, só que você tem uma vantagem. O filho é de Leonardo, no caso, a filha. E diz, se a Ângela tem uma emergência, você tem que ter uma pior.
Se a Ângela está doente, você tem que ficar muito mais doente. Se ela está grave, você fica muito mais grave. E nisso você vai vencendo e conquistando então a atenção do Leonardo para você. Se ela está roubando a atenção do Leonardo de um jeito, você usa o mesmo jeito, as mesmas ideias dela, Salma. Fala então a Mirtz para convencer a Nora a fisgar de vez então o coração então do Leonardo. E então, ela como conhece o filho, sabe que ele é preocupado e muito cuidadoso, ela então fala que se o Leonardo notar que algo está de errado com ela e com seu bebê, com certeza Leonardo vai largar tudo para poder ficar então com elas. E então a Mirtz fala que um filho é muito mais precioso do que qualquer outra coisa nesse mundo. Então, se ela usar as armas certas para fisgar então o Leonardo, essa Ângela sairá da vida dele num piscar de olhos. E a Mirtz então diz para a sua nora que ela usou isso com Sandro a vida inteira. Sempre que ela estava então precisando de algo, de um pouco mais de atenção, ela usava então a gestação como uma forma de perigo. Claro que se o pai for babão e coruja como o Leonardo é, ele vai cair como um patinho sem nem pensar duas vezes. Então a Salma pergunta como é que ela vai fazer isso para que então o Leonardo saiba que realmente está tudo mal, porque ele é médico, não tem nem como disfarçar algo. Daí então a Mirtz fala que se por acaso a Salma estiver triste, o bebê vai ficar. Que se por acaso a Salma ficar então um pouco depressiva, o bebê também vai ficar. E que essas preocupações afetam, mas não é algo que faça ela perder a criança. Fala então a Mirtz. Então ela joga sujo literalmente para o seu filho, para que seu filho então fique com essa nora que ela escolheu de vitrine então, para que possa então fisgar de vez então, fazendo com que o Leonardo largue de vez então a Ângela. Aí a Salma fala que finalmente ela entendeu essa jogada que a Mirtz então está dizendo, que se por acaso ela ficar deprimida, com certeza o Leonardo fará de tudo para que ela fique feliz. Que se ela estiver triste, o Leonardo fará de tudo. E então ela pega na mão de Mirtz e agradece mais uma vez por essa ajuda, que foi uma ajuda enorme que ela lhe deu, pois ela já estava perdida sem saber o que fazer. Daí a Mirtz e ela então dão-se um sorriso uma para a outra, achando então que conseguiu então vencer mais essa batalha. Gente, haja tirineide, viu? Vida de vilão não é fácil, não. Então, essas são as próximas emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Não se esquece de nos contar de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu gostei no vídeo também. E não se esquece, tá bom? É só clicar aqui, ó, no vídeo do gostei. Isso nos ajuda a entregar mais novidades ainda para vocês. Se tiver alguma dúvida, novidades aqui de Contigo Sim, é só comentar aqui abaixo. Se você gostou, clica no gostei. Se você ainda não for um inscrito do nosso canal, já se inscreve. E desde já, muito obrigada por sua audiência aqui todos os dias com a gente.